Agora, no dia 25 de março de 2026, quatro acontecimentos importantes estão redesenhando o cenário geopolítico em três continentes, e cada um deles está conectado de formas que a maioria das redações não está te contando. Hoje, vamos cobrir as seguintes notícias. O Irã está analisando uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra no Golfo, enquanto Trump afirma publicamente que Teherã quer desesperadamente um acordo, mas tem medo de admitir. Enquanto isso, dentro da Rússia, o governo ordenou um bloqueio de internet em Moscou e drones ucranianos acabaram de atacar dois dos terminais de exportação de petróleo mais críticos da Rússia no Mar Báltico, provocando incêndios visíveis da Finlândia. Esses não são eventos isolados, são peças da mesma arquitetura de poder global em colapso, e você precisa entender todos eles juntos. Vamos começar pelo que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã, porque a velocidade desses desdobramentos é extraordinária. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, confirmou publicamente que Teherã está analisando uma proposta enviada pelo governo Trump por meio de intermediários paquistaneses. Isso não é pouca coisa. Durante semanas, autoridades iranianas haviam rejeitado categoricamente qualquer ideia de negociações diretas ou indiretas com Washington. A postura pública era de desafio. Mas agora, Araqchi está diante da televisão estatal dizendo que ideias foram transmitidas e que a liderança iraniana está considerando uma resposta. Ele escolheu as palavras com cuidado. Disse que a troca de mensagens por meio de mediadores não constitui negociações com os Estados Unidos. Essa distinção importa porque dentro do Irã, ser visto como alguém que negocia com Washington sob pressão militar é politicamente perigoso e possivelmente fatal para os envolvidos. A proposta em si, conforme descrita por três fontes familiarizadas com o gabinete israelense, é um documento de 15 pontos com exigências extraordinariamente severas. Os Estados Unidos estariam pedindo ao Irã que remova do país seus estoques de urânio altamente enriquecido, encerre todo o enriquecimento de urânio, restrinja seu programa de mísseis balísticos e corte o apoio financeiro e militar a seus aliados regionais, incluindo o Hezbollah e as forças Houthis no Iêmen. Não são pedidos modestos. São condições que desmantelariam funcionalmente a infraestrutura estratégica que o Irã passou 4 décadas construindo. E aqui está o que torna esse momento tão significativo. O simples fato de Teherã estar analisando essa proposta, em vez de rejeitá-la imediata e publicamente como fez no passado, nos diz algo real sobre a pressão militar e econômica que o país enfrenta neste momento. O contexto é brutal. Em 28 de fevereiro deste ano, os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar conjunta contra o Irã. Desde então, as forças americanas atingiram mais de 10 mil alvos dentro do território iraniano, segundo o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EIWA. Mais de 1.340 pessoas foram mortas, incluindo o próprio líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. O Irã revidou com ataques de drones e mísseis contra Israel e países do Golfo que abrigam instalações militares americanas. 13 militares americanos foram mortos e cerca de 290 ficaram feridos. A guerra é real, está em andamento, e os dois lados estão sofrendo baixas significativas. As declarações de Trump na noite de quarta-feira, durante um jantar de arrecadação de fundos do Comitê Nacional Republicano do Congresso, acrescentaram mais uma camada a essa situação já complexa. O presidente disse que o Irã está ansioso para negociar e quer muito um acordo, mas tem medo de dizer isso publicamente porque sua liderança teme ser morta pela própria população
ou pelos Estados Unidos. Disse que as forças americanas estão, nas suas próprias palavras, dizimando o Irã e deliberadamente evitou a palavra guerra em favor da expressão operação militar, uma distinção jurídica e política que permite ao governo agir sem uma declaração formal de guerra pelo Congresso. Trump disse que nunca viu um chefe de Estado que desejasse menos ocupar o próprio cargo do que a liderança atual do Irã. A mensagem era inequívoca. Washington acredita que Teherã está destruída militar e psicologicamente e está simplesmente aguardando que as autoridades iranianas aceitem essa realidade na mesa de negociação. Mas aqui está o ponto crucial e é onde a análise fica complicada. Israel está acompanhando essas negociações com profunda desconfiança. Um alto funcionário da defesa israelense disse a jornalistas que Israel duvida que o Irã aceite os termos propostos e, mais importante, Israel teme que os negociadores americanos possam fazer concessões que enfraqueçam o acordo final. Israel quer que qualquer acordo preserve explicitamente seu direito de realizar ataques preventivos contra a infraestrutura nuclear ou militar iraniana. Essa é uma exigência que o Irã quase certamente jamais aceitará como condição formal de qualquer acordo, o que significa que as negociações, se acontecerem, entram num triângulo de interesses concorrentes, onde os objetivos americanos, iranianos e israelenses são fundamentalmente incompatíveis em pelo menos um ponto crítico. Agora vamos ao que está acontecendo dentro da Rússia, porque as notícias de Moscou nesta semana são tão significativas à sua maneira quanto a guerra no Golfo. O veículo de mídia independente russo Debel reportou em 24 de março, citando fontes no setor de TI russo, que a ordem para cortar o acesso à internet em Moscou partiu diretamente do governo russo. Especificamente, o Serviço Federal de Segurança, conhecido pela sigla FSB, recebeu instruções de cima para interromper a conectividade à internet em resposta a ameaças de segurança não especificadas. O FSB então entregou mapas aos provedores de internet, marcando quais áreas de Moscou deveriam ser desligadas, deixando claro ao mesmo tempo para esses provedores que a decisão não era deles e veio dos mais altos escalões. Essa é a primeira vez desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 que a própria capital russa enfrentou interrupções de internet dessa magnitude. O bloqueio durou quase um mês. No início de março, as autoridades russas implementaram o que chamaram de Sistema de Lista Branca para a Internet Móvel, permitindo acesso apenas a sites aprovados, incluindo redes sociais pró-governo, veículos de mídia estatal e sites oficiais do governo. Todo o restante foi bloqueado. Curiosamente, pelo menos 2 das áreas de Moscou que perderam acesso à internet correspondiam geograficamente a locais onde sistemas de defesa aérea foram implantados, sugerindo que o bloqueio pode ter estado ligado a preocupações de segurança operacional em torno dessas instalações. As implicações disso são múltiplas. A Rússia está agora aplicando à sua própria capital o tipo de controle de informação que usou anteriormente em zonas de conflito e regiões instáveis. O Kremlin parece estar tratando a própria Moscou como um ambiente potencialmente instável que exige as mesmas ferramentas de gestão usadas em zonas de guerra, e o governo russo está agora caminhando para uma proibição total do Telegram, o aplicativo de mensagens criptografadas usado por dezenas de milhões de russos para consumir notícias e se comunicar. Os reguladores começaram a bloquear chamadas de voz no Telegram no verão de 2025 e agora estão avançando em direção a uma proibição completa que pode entrar em vigor já em abril. Quando um governo começa a cortar o acesso de sua própria população à informação nessa escala, dentro de sua própria capital, é um sinal de fragilidade interna que merece muito mais atenção do que está recebendo na mídia ocidental.
Se você está acompanhando este canal e quer se manter bem informado sobre as dinâmicas reais que moldam o mundo hoje, se inscreva e ative o sininho de notificações. Esse tipo de análise, conectando os pontos entre múltiplos cenários ao mesmo tempo, é o que fazemos aqui, e tem muito mais conteúdo a caminho. Agora, para a notícia que pode movimentar os mercados de energia globais. Em 25 de março, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, anunciou uma grande operação com drones visando a infraestrutura de exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Drones de longo alcance operados pela Unidade de Operações Especiais Alfa do SBU atingiram o terminal petrolífero de Ust-Luga, na região de Leningrado, na Rússia, a aproximadamente 900 quilômetros do ponto de lançamento. Tanques de armazenamento contendo petróleo e derivados foram atingidos diretamente e um grande incêndio eclodiu no porto. Isso se segue a um ataque separado de drones ucranianos ao porto de Primorsk em 23 de março, apenas 2 dias antes, que também resultou em incêndios que ainda ardiam na data de hoje. A Reuters descreveu os ataques combinados como um dos maiores golpes contra a infraestrutura de exportação de petróleo russa em 4 anos de guerra. A fumaça dos incêndios em Ust-Luga foi reportada como visível a partir do território finlandês, o que dá uma ideia da dimensão do que estava queimando. A Rússia suspendeu as exportações de petróleo e derivados pelos 2 portos, Primorsk e Ust-Luga, após os ataques. Esses 2 portos não são instalações menores, são nós críticos da rede de exportação de energia russa no Báltico e perturbá-los, mesmo que temporariamente, tem consequências reais. Analistas da Reuters observaram que a suspensão das exportações desses terminais provavelmente aumentará a incerteza nos mercados globais de petróleo, especialmente considerando o conflito simultâneo no Oriente Médio, que já está criando ansiedade sobre o fornecimento. Quando você tem a infraestrutura de petróleo do Golfo ameaçada pela guerra contra o Irã, ao mesmo tempo em que as exportações russas no Báltico estão sendo atacadas por drones ucranianos, você está diante de uma convergência potencial de choques de oferta que operadores de energia e formuladores de políticas públicas não podem ignorar. Pense nisso por um momento. A Ucrânia, superada em poder de fogo e em número de soldados na guerra convencional terrestre, desenvolveu um dos programas de ataque com drones de longo alcance mais eficazes da história da guerra assimétrica. Atingir um alvo a 900 quilômetros de distância, com precisão, não uma, mas repetidas vezes no intervalo de uma semana, e golpear a principal fonte de receita de um país com o maior arsenal nuclear do mundo, isso é uma capacidade estratégica notável. Os ataques não são apenas táticos, são comunicações estratégicas. Cada barril de petróleo russo que não chega a um comprador europeu ou asiático é uma redução direta na receita que a Rússia usa para financiar suas operações militares na Ucrânia. O que estamos vendo ao longo de todos esses 4 acontecimentos é um mundo no qual as antigas regras de gestão de escalada estão desmoronando em tempo real. Os Estados Unidos estão conduzindo o que seu próprio presidente chama de dizimação militar do Irã, enquanto tentam simultaneamente costurar um acordo diplomático. A Rússia está cortando a internet em sua própria capital, enquanto sua infraestrutura de petróleo arde no Báltico. A Ucrânia está atacando profundamente o território econômico russo com tecnologia de drones que mal existia no início da guerra. E o Irã está analisando propostas de paz americanas que não pode se dar ao luxo de aceitar e não pode se dar ao luxo de rejeitar. O mundo em que você vive hoje não é o mesmo de 6 meses atrás. A ordem geopolítica está sendo reescrita sob pressão extraordinária, vinda de múltiplas direções ao mesmo tempo. O que acontece a seguir nas negociações com o Irã,
O que a Rússia fará em resposta à perda de suas exportações de petróleo pelo Báltico, se o bloqueio de informação do Kremlin sinaliza algo maior chegando dentro da própria Rússia? Essas são perguntas que hoje ainda não têm respostas claras, mas são as perguntas que importam. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Você acha que o Irã vai aceitar um acordo com os Estados Unidos? E o que você pensa sobre a Rússia cortando o acesso à internet na própria capital? Vamos debater isso aqui.